Hoje está sendo um dos dias mais tristes para os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, vocês sabem que o Lula estaria aí se preparando para uma viagem para a Rússia, que aliás a Janja, a esposa dele, a primeira-dama, já está na Rússia, né, participando de vários eventos. Só que, gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu agora, tá? É caso de polícia envolvendo a família do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu acredito que nesse momento a última coisa que o Lula gostaria é ver parte da sua família atrás das grades. Por quê, Ronaldo? Porque, gente, saiu uma notícia de ontem para hoje que eu fiquei, sabe, de boca aberta. Porque é a primeira vez que isso acontece e não é uma boa notícia para a equipe do presidente atual do Partido dos Trabalhadores, tá bom? Se você gosta do Lula, se você não gosta do Lula, preparem o coração, porque essa informação ela é muito importante e poderá decidir as eleições do ano que vem, porque todo mundo sabe que novas eleições acontecerão ano que vem. Nós sabemos também que o Bolsonaro neste momento está inelegível, só que a notícia que eu tenho para vocês é algo que pode mudar a história de Bolsonaro em poucos meses, tá bom? Então preparem o coração, porque eu vou trazer para vocês informações muito importantes sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também o Bolsonaro, que esteve internado aí durante várias semanas, mas que já teve alta hospitalar e já começou a trabalhar. E os passos que Bolsonaro tem dado é em direção a uma eleição para o ano que vem. Mas antes que eu traga para vocês essas novas informações, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e mais uma vez gratidão, a família segue crescendo, já somos quase 567 mil inscritos, 167 milhões de visualizações. Caso de polícia, tá, gente? Misturado com um escândalo que provavelmente vocês já ficaram sabendo nos últimos dias. Mas primeiro eu vou trazer essa notícia que não é boa para o presidente Lula, tá bom? Inelegível, Bolsonaro venceria Lula por mais de 13 pontos em São Paulo, que é um dos estados mais decisivos para as eleições brasileiras. Levantamento foi divulgado de ontem para hoje pelo Instituto Paraná Pesquisas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva perderia do ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje está inelegível, por mais de 13 pontos de diferença a eleição presidencial entre os eleitores do estado de São Paulo, segundo o levantamento feito entre os dias 1º e 4 de maio pelo Instituto Paraná Pesquisas e divulgado ontem à tarde. De acordo com o levantamento, Bolsonaro teria quase 43% das intenções de voto contra apenas 29% de Lula. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Na sequência, aparece o ex-governador Ciro Gomes, do PDT, com 9% das preferências, seguido por um pelotão mais afastado, que tem os governadores Eduardo Leite, do PSDB, Ronaldo Caiado, do União Brasil, e Helder Barbalho, do MDB. Lula perderia também no estado se o adversário fosse a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL. Segundo a pesquisa, o presidente teria 29% das intenções de voto contra 36% de Michele Bolsonaro. A diferença está fora da margem de erro. Ou seja, gente, notícia muito triste aí para o nosso presidente atual, né, o Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, nós não podemos nos basear somente em São Paulo, né, porque São Paulo é realmente muito forte, há grande número de votos, são milhões de votos no estado, é o maior estado brasileiro em população e em votos também, só que o Lula também é forte em várias regiões do Brasil, como por exemplo o Nordeste, onde ele sempre ganha as eleições. Bem, eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham sobre a eleição do ano que vem. Vocês acreditam que o Bolsonaro vai conseguir reverter essa situação e se candidatar? E não só candidatar, mas ganhar as eleições de Lula? Agora, gente,
algo que está envolvendo aí até a Polícia Federal, né? Um escândalo realmente, é o tal do INSS, né? Vocês ficaram sabendo. Pois é, agora eles estão aí organizando a CPI dos aposentados, que mira Frei Chico, irmão de Lula. Parlamentares, governistas e presidentes de centrais sindicais tentam blindar o sindicato de investigação sobre fraude na Previdência. O sindicalista José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, de 83 anos de idade, é irmão mais velho do presidente Lula. Em 2019, Frei Chico foi denunciado pelo Ministério Público Federal durante a Operação Lava Jato, que investigou um esquema de pagamento de propina. Na denúncia, o Ministério Público alegava que o irmão do presidente tinha recebido pagamentos da construtora Odebrecht, a atual Novo Honor, entre 2003 e 2015. A denúncia foi rejeitada pela Justiça Federal. Agora, o nome de Frei Chico aparece no epicentro de um novo escândalo: o desvio de mais de 6 bilhões de reais dos vencimentos de aposentados de pensionistas do INSS. Frei Chico é, desde 2008, diretor do Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos, o Sindinap, uma das 11 entidades suspeitas de envolvimento com o esquema de desvios. O Sindinap arrecadou mais de 300 milhões de reais de seus associados entre 2019 e 2024. Somente em 2023 foram 90 milhões de reais. Há um ano, Frei Chico foi alçado à função de diretor vice-presidente do sindicato. Bem, o irmão do presidente é um dos principais alvos da oposição na CPI dos aposentados, que depende de autorização do presidente da casa, Hugo Mota, Republicanos da Paraíba, para ser instalado. São denúncias muito graves. Vamos apurar tudo a fundo e o primeiro a ser chamado para prestar depoimento será o Frei Chico, disse à Veja o líder da oposição, deputado Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, também afirmou que ouvir Frei Chico é uma prioridade do partido. Assim que o nome de Frei Chico surgiu nas investigações, o governo mobilizou sua tropa de choque no Congresso para tentar barrar a criação de uma CPI. O líder do PT na Câmara, Lindeberg Farias, do Rio de Janeiro, disse que a instalação da comissão poderia atrapalhar a apuração da Polícia Federal. A investigação está sendo feita de forma clara, contundente, pela Polícia Federal e pela CGU, e vai pegar todo mundo, disse o parlamentar. As principais centrais sindicais do país emitiram nota para defender o irmão do presidente. Jamais Frei Chico utilizou a estrutura sindical ou política em benefício próprio. Sempre viveu e continua vivendo de maneira modesta, fiel aos seus ideais. Ao desviar o foco das investigações para sua figura, a narrativa em torno das fraudes do INSS torna-se um discurso contra o governo e contra o sindicalismo, diz a nota, que foi assinada por dirigentes da CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST e CSB. Gente, é assustador realmente o que está acontecendo, e o que eu fico mais impressionado é que esse golpe, essa fraude do INSS começou no governo Temer, tá? Pois é, aquele governo que começou após eles terem tirado aí a Dilma do governo. Pois é, o governo Temer começa a fraude no INSS e se amplifica no governo Bolsonaro. E o que acontece? 2 anos após Lula ter assumido a presidência do Brasil, vem a grande bomba e se descobre que essa fraude deu um prejuízo enorme aos aposentados brasileiros. Só, gente, que a investigação começou no primeiro ano do governo Lula, tá? Nós estamos no segundo ano do governo Lula, ou seja, as investigações demoraram aí mais de 1 ano, quase 2 anos para serem concluídas, e eu acredito que o roubo contra os aposentados poderia ter continuado se o Lula não tivesse assumido o governo. Mas claro, a sua opinião é muito importante. Eu quero que vocês digam também para mim, né, o que vocês acham aí sobre a situação do irmão do Lula. Vocês acreditam que ele realmente está envolvido aí nessa fraude, nesse roubo? Aliás, é um dos, né, porque estamos falando de vários sindicatos que estariam envolvidos
pelo menos 11 que roubaram o dinheirinho dos nossos velhinhos espalhados pelo Brasil. Salário mínimo já é tão baixo, né? Eles ainda têm essa cara de pau de tirar o dinheiro do nosso povo. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!